Olá pessoal, tudo certo com vocês? Clésio Lucena aqui mais uma vez. Nós estamos iniciando mais um LucenaCast, a sua conexão financeira. Hoje eu tenho o prazer, minha gente, de estar com a doutora Dayana aqui. Ela é fisioterapeuta, tem um vínculo muito grande com a minha casa, com a nossa filha, inclusive. Verdade. Então é um prazer ter tu aqui, além de ser cliente da gente também, né? Exatamente. Cliente aqui da Lucena. E aí eu queria deixar aberto para ti, se apresente. Quem é a doutora Dayana? Primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz e grata pelo convite, né? Isso não só por ser cliente da Lucena Consultoria, mas pelo vínculo que a gente construiu, né, do meu trabalho, da minha entrega. Um beijo para Raquel, para Maria, né? Uma honra estar aqui com vocês. E primeiramente eu vou me apresentar como Dayana, né? Quem sou eu antes de Dayana fisioterapeuta? Eu sou mãe de Oliver, de 4 anos, Isabela, de 9 meses, sou esposa de Alan, e eu digo que meu esposo, ele é meu braço direito e esquerdo, meu porto seguro, e eu só tô aqui hoje, aqui nesse podcast, por conta dele. Né? Até me emociono em falar, porque... Temos uma mãe apaixonada também. Porque na construção de Dayana hoje, fisioterapeuta, ele foi a base, né, para que eu estivesse hoje como referência na fisioterapia em saúde da mulher, e ele faz parte dessa história, né? Agora, Dayana, fisioterapeuta, né, sou formada há 5 anos, eu sou especialista em saúde da mulher e obstetrícia, tenho pós-graduação na área da fisioterapia pélvica. E a doulagem, ela nem tá tão presente na minha vida. Eu digo que ela se faz como um propósito e missão de cuidar de mulheres no parto, mas a fisioterapia, ela realmente é a minha entrega, né? É onde eu consigo tratar dores, cuidar de mulheres, reabilitar e ver realmente o resultado acontecendo e na mudança da vida de cada mulher em todas as fases, né? Desde uma mulher jovem, uma mulher madura e desde um processo de envelhecimento e principalmente no gestar, né? Que a gestação por si só, ela modifica o nosso corpo de diversas formas, seja hormonal, seja físico, seja realmente na história que a mulher ela tem ali, que antes de parir ela é uma mulher e depois ela renasce como uma nova mulher, como mãe, né? E o meu papel, a minha assistência a mulheres, ela é realmente para que o meu acolhimento ele transforme esse cuidado, sabe? Muitas vezes a mulher, ela tá ali preocupada com o bebê, a mãe tá preocupada com o bebê, todos estão com os olhares para o bebê. E a minha profissão é com a mãe, né? Cuidar dessa mãe, dessa mulher que precisa ser cuidada, é uma rede de apoio profissional. Então eu sou muito realizada na fisioterapia, não somente pelo que ela me proporciona financeiramente, porque isso é o resultado do meu trabalho, né? Mas pela mudança que eu posso fazer através das minhas mãos, do meu cuidado. Ok, prazer. Doutora Dayana. Ela está apresentada para você, gente. Vou fazer a pergunta-chave. Certo. Tá? Fisioterapeuta, ok. Por que fisioterapia pélvica? Por que fisioterapia pélvica? Vamos voltar lá para a graduação. No primeiro período de fisioterapia, eu tive uma professora que me marcou muito e ela fez uma pergunta. Né? Eu lembro que a minha sala de aula tinha 15 alunos, eram 14 mulheres e um homem. E ela fez a pergunta, quanto vocês querem ganhar assim que vocês entrarem no mercado de trabalho? Eu, né, muito o TDAH presente, muito impulsiva, levantei a mão e disse R$5.000. Todos que estavam naquela sala de aula riram de Day. Todos. Ah, não é assim, e fique muito grata se você se formar e tiver uma carteira fechada de R$2.000, 1.000 e pouco. Eu disse, não, é R$5.000. Porque eu sabia onde eu queria chegar, né? Eu desenhei desde a graduação meu planejamento de curto, médio e longo prazo de onde eu queria chegar. Então eu tinha áreas da graduação que eu me interessava, né? Porém, sempre nas vivências de estágio, chegava para mim mulheres. Os professores mandavam mulheres, mas eu não enxergava. Eu sou aquele tipo de pessoa que Deus precisa dar um empurrãozinho e dizer assim, minha filha, é isso aqui que eu separei para você. Presta atenção. E aí, quando eu me formei, eu colei grau com 37 semanas de gestação, né, gravidíssima, e eu sabia que eu não ia entrar no mercado de trabalho assim que eu me formasse, porque eu estava no puerpério do meu primeiro filho com 23 anos de idade,
né? Eu engravidei com 23, ele nasceu com 24 anos. Mas eu sempre tive muita foco no que eu queria profissionalmente na minha vida. Enquanto eu estava amamentando o Oliver, nas madrugadas, né, acordada com ele, eu separava artigos, eu ia estudando, eu ia preparando todo o material operacional. Eu fiz um procedimento, um POP, de quem era a minha persona, de quem era meu nicho, quem era meu público-alvo, a idade das pacientes que eu queria atingir. Então eu fiz todo o planejamento enquanto eu estava no puerpério. E aí eu disse, pronto, quando ele fizer 10 a 11 meses, eu vou começar a enviar meu PDF, meu portfólio de propostas. Eu recebi vários nãos. E a primeira médica que abriu as portas para mim foi a doutora Melina. Foi ela que gostou do meu perfil, que abriu a sublocação do consultório dela e foi onde eu iniciei, né? Em outubro de 2022. Antes disso, eu fazia um trabalho de fisioterapia por porcentagem, onde eu atendia como fisioterapeuta pélvica em um estúdio, uma academia para mulheres, estúdio para mulheres. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na proposta de oferecer o Pilates. E aí a dona, que era Gabi Araújo, ela fez, não, Dai, eu não quero que coloque o Pilates. Para mim, eu quero algo para as mulheres. Você não tem nada para oferecer para mulheres? E aí foi quando o Espírito Santo falou, minha filha, é isso que eu quero para você. Então lá na Academia para Mulheres foi na estúdio, onde eu iniciei tratando mulheres que perdiam urina quando pulavam jump, mulheres que tinham disfunções pós-parto, gestantes. Foi lá onde eu comecei, em agosto de 2022. Em outubro de 2022 eu já estava em parceria com a doutora Melina e com a doutora Laura Lucinda, que foram as médicas que abriram as portas. Mas antes disso eu recebi vários nãos. Porque não sentia essa visão de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, como hoje tem, né, de assistência à mulher, de assistência a parto. É um mercado que nos últimos 5 anos mudou bastante, né? Isso, e é um trabalho de formiguinha, onde a gente fez rodas de gestantes, rodas de mulheres, onde a gente foi trabalhando essa educação em saúde para que as mulheres entendessem o papel da fisioterapia durante a gestação, o papel de ter uma médica, uma enfermeira obstetra, uma fisioterapeuta no parto, ou uma doula no parto, que é de suma importância para esse acompanhamento. Mas o que eu queria deixar aqui da minha história bem enfatizado é que eu não cheguei de paraquedas no mercado de trabalho. Existia uma construção, né, de posicionamento, de gestão e de planejamento, que era o mais importante. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já estava com todo meu procedimento operacional planejado, né? O financeiro, que foi realmente algo que a gente construiu com muito perrengue, né? Porque na faculdade não se ensina finanças. Seguro que eu vou chegar lá, Já a gente foi fala. Isso, né? A minha história, ela veio de uma maternidade, né? Eu me formei grávida e aí no auge da minha profissão, onde eu já estava com alta demanda, que foi finalzinho de 2024 para 2025, eu escolhi engravidar novamente. Então eu escutei de muitas pessoas que estavam próximas, de profissionais, de sócias, esse não é o momento de você passar por uma segunda gestação. Você está no auge da sua profissão, mas eu entendo que o meu propósito, ele independe da maternidade. A gente, quando tem realmente um foco, uma organização, a gente consegue dar conta, né, da maternidade, do trabalho, porque tudo é gestão. Mas se fosse gestão assim, de tempo. ninguém ia ter filho mais, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo precisa ter os filhos. Não tem como a gente parar. O que é que me chama a atenção na tua história, as particularidades da tua história, é que tu tem uma mentalidade empreendedora já muito forte. Eu vou fazer procedimento operacional padrão, vou cuidar da gestão do meu negócio, eu vou me programar para realmente empreender na área. E aí por isso que eu disse, segura a questão da faculdade. Vamos lá, passou 5 anos na faculdade, como qualquer outra pessoa passa de 4 a 5 anos, se for fazer pós-graduação, curso, você vai estar no mínimo 10 anos para ser um bom profissional em qualquer área da face da terra. Beleza. A faculdade prepara, e aí isso me chama a atenção, principalmente na área de saúde. As faculdades, elas preparam realmente quem vai trabalhar na área de saúde para ser empreendedor? Não. Nada? Não. A gente até teve uma cadeira, né, de gestão, mas assim, foi uma cadeira para você produzir aquele SWOT, que são, né, os 4 pontos fortes, pontos fracos, você produzir um planejamento estratégico, né, de uma empresa, você criar a logomarca, que isso é muita parte de design, né? Sim. Então foi pedido pra gente criar uma logomarca, criar os pontos fracos, os pontos fortes da empresa. Como é que abre um CNPJ? Não tem. Não tem. Qual a parte tributária, né? Recolhimento, não tem. Fisioterapeuta, ele fica dentro do anexo 3 do Simples Nacional. Ninguém sabe disso, até você realmente precisar abrir o CNPJ, né?
Se você iniciar com pessoa física e um paciente pedir nota fiscal, você paga 27% a 28% 27,5%. em cima da nota fiscal. A faculdade não informa isso. Mas quem tem visão de empreendedor, é muito melhor você abrir o CNPJ, né? E pagar 6% em cima e pagar seu INSS direitinho. Certo? Mas isso não foi falado, nem foi informado na faculdade. A gente produziu um procedimento operacional de pontos fortes, pontos fracos, se tivesse uma empresa, o tempo de depreciação de imóveis, essas coisas que é o mínimo. Que são coisas mais subjetivas do que práticas. Gestão financeira, zero orientação. Zero. Então, por isso que todo mundo acha um absurdo tua projeção de faturamento. Sim. Porque eu acho que a maioria não tinha mentalidade de empreendedor. E era o primeiro período da faculdade, né? Essa cadeira que a gente teve, que foi mais voltada para a empresa, que foi um módulo, já era no finalzinho, ali, no período, sabe? Então, essa pergunta de quanto você quer ganhar assim que se formar foi no primeiro período. Então, quando eu comecei, em agosto de 2022, eu ganhava na faixa de R$3.000. E a minha meta era finalizar o ano ganhando 10 mil. E aí a gente chegou em 14 mil. Né? Então, isso foi um planejamento. No início, eu fiz acompanhamento com empresa de gestão, né? Porque eu tinha muito isso em mente. E para todos que me acompanhavam de perto, né, que viam esse investimento, para que um investimento desse se você é uma recém-formada? Mas porque eu tenho projeção de futuro, né? E esse investimento era, qual o propósito? Se eu atendia 3 pacientes em uma tarde, o objetivo daquele investimento, daquela gestão, era para que eu atendesse 7 pacientes. E o objetivo foi alcançado, né? Tanto que eu comecei atendendo 3 turnos na semana e hoje eu atendo todos os dias de segunda a sábado. Ok, muita coisa já. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta bem curiosa. Como é empreender na área de saúde no Brasil, principalmente na nossa região? Por que eu te pergunto isso? A gente está dentro de um polo industrial têxtil. Então, basicamente, quem empreende aqui ou opta por confecção, eu tenho clientes que são fisioterapeutas. Sim. E trabalham com confecção. Eu vejo que tem muitos alunos, muitos parceiros assim que terminaram a faculdade junto comigo, amigos que terminaram a faculdade junto comigo, que estão frustrados com a fisioterapia. Porque a fisioterapia eu não consigo ganhar bem, porque a fisioterapia ela não proporciona a renda que eu gostaria. Mas eu digo que é porque não tem a visão de empresário, não tem a visão de posicionamento no mercado de trabalho. Uma coisa é você iniciar cobrando, como eu já escutei esses dias, eu fui dar uma palestra no evento e uma mulher disse, eu tô fazendo fisioterapia pélvica com tal pessoa que ela tá cobrando R$60. R$60. O que é que essa mulher tá ganhando, essa fisioterapeuta tá ganhando nesse atendimento? Porque o nosso referencial de honorários da fisioterapia, né, do Brasil, ele orienta que uma fisioterapeuta pélvica, fisioterapeuta em saúde da mulher, deve cobrar no mínimo R$300 de uma sessão de fisioterapia em saúde da mulher. Então, aqui em Caruaru hoje, a sessão mais cara, ela é na faixa de R$180 na área da saúde da mulher. E você cobrar R$60, então as pessoas têm dificuldade de precificar, têm dificuldade de entregar um serviço de qualidade, faz uma fisioterapia de 20 minutos. Então, a dificuldade muitas vezes é nessa visão de ter um negócio, né, ter a fisioterapia como um negócio e não só como uma profissão. A gente pode dizer que é um mercado muito prostituído. É a prostituição da profissão. Ok. Vamos tentar falar mais da tua área agora. Isso é fruto de pesquisa, tá? A fisioterapia pélvica, ela deixou de ser um nicho escondido. Sim. Principalmente nesses últimos 5 anos. Sim. Eu tô falando por mim, eu era extremamente leigo. Né? Quando a Raquel chegou e disse, não, é porque eu vou para uma fisioterapeuta pélvica, eu disse, tem. Existe isso? Sim. Elas têm, tô precisando, quero me constar. E aí eu comecei a acompanhar, você acompanhou um pouco da nossa gestação, né? Eu me considero buchudo também. Né? E aí eu gosto de participar. Sim. Inclusive, Dayana fez eu parir, tá, minha gente? Nunca mais quero. Fizemos uma simulação de contrações de parto. Não quero mais não, deixa pra lá. Então eu vi que era realmente um nicho escondido que passou a se tornar meio que essencial. Eu trago um trabalho muito importante, Clésio, nas redes sociais. Que não é que o marketing seja a base do negócio, não. Mas eu preciso trazer educação sobre o que é a fisioterapia para mulheres, entendeu? Porque tem muitas mulheres que não entendem qual é o meu papel, que acham que a fisioterapia é só para quem quer parto normal.
entende? Mas não, é para saúde pélvica. É para a mulher... Não é só para parto. Não é só para o parto normal. É para a mulher. É para a mulher, para o cuidado com a saúde pélvica da mulher, entende? É para prevenção mesmo, para essa mulher, depois de inúmeros partos, vocês querem ter mais filhos, com certeza. Então, imagine um bebê pesando sobre os órgãos pélvicos e inúmeras gestações. O bebê chega a 3,5 kg, né? Tem mulheres que têm bebês grandes, feito a minha bebê foi quase 4 kg. E isso é uma sobrecarga sobre a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura íntima da mulher. Então, diversas gestações vão trazendo os prejuízos e aí a gente precisa trabalhar para que essa mulher não fique com escapes de urina, não fique com dificuldade para ir ao banheiro, que essa mulher não tenha dificuldade de retornar para uma academia. Raquel é uma paciente que ela gosta de treinar, ela tem uma história de musculação aí, então por mais que ela tenha ficado com o abdômen bonito, estética não diz tudo. Eu preciso tratar dessa musculatura abdominal para na hora que ela for para academia, ela ter estabilidade, ela ter força, ela ter equilíbrio, ela conseguir fazer um exercício no pós-parto sem sentir dor. E ela ter motivação. Entende? Eu acho que o profissional de saúde, ele trabalha muito essa questão da autoestima. Não só a beleza em si, mas o se sentir bem, se sentir confiante. Então eu posso ir para a academia porque não vai acontecer nada comigo. Isso. Eu não vou ter desconforto. Entra muito nisso também. Então vamos lá, na tua visão, já que deixou de ser um nicho escondido, a gente tem uma população de mais de 280 milhões de brasileiros e a gente tem aí mais de 60% de mulheres, né? Sim. Então é um mercado muito bom e muito promissor. Na tua visão, o mercado brasileiro já entendeu o valor da tua especialidade e não os profissionais. Os profissionais a gente já viu que não entenderam. Mas o mercado brasileiro entendeu o valor da tua especialidade? Ainda não. Ou a gente está naquela fase de educar o paciente? De educar o paciente, né? As mulheres de classe alta, né? Nem de média ainda, de classe alta, elas já vêm para a consulta entendendo a importância da minha assistência. Eu quero fazer fisioterapia pélvica porque eu sei que isso é bom para mim. Elas sabem que a fisioterapia é prevenção, elas não vêm para tratar o problema. Elas vêm para ter prevenção, para não ter o problema. Então, elas têm conhecimento e consciência do meu trabalho. Já as mulheres que não têm condições, né, de investir, de aplicar no meu cuidado, elas realmente só vêm para ser tratadas quando o problema já está instalado e que já está atrapalhando na sua atividade diária, que já está assim, saindo para a rua com um absorvente, que leva diversos absorventes na bolsa porque tem muitos escapes de urina, ou porque não querem ir para uma cirurgia. Então, a classe baixa, moderada, só investem no tratamento se realmente for uma coisa que vai trazer problema para o seu dia a dia. Então é algo que realmente precisa ser educado como um investimento, sabe? Porque a gente ainda vive um modelo ainda de certa forma biomédico, onde acha que a fisioterapia é igual um tratamento médico, de dar um remédio e você vai ser tratado ali na hora. Não, a fisioterapia, o mínimo de sessões para uma reabilitação, o mínimo é de 8 a 12 sessões. Então você tem que investir tempo, dinheiro, né? E paciência, porque os exercícios não são exercícios que todo mundo gosta de fazer. A gente vai reabilitar uma região onde tem muito tabu, que é a região íntima. Pronto, aqui é tudo fruto de pesquisa, não é a minha área de expertise, minha gente. A gente está aqui para falar realmente de como é empreender em um segmento diferente do que a gente está acostumado no polo industrial têxtil. E a gente está aqui conversando com uma empreendedora nata, que é realmente numa área diferente do que a gente tem conhecimento. E aí, dentro das pesquisas, eu fui olhar, né? Não é só para parto. Não. É para a saúde da mulher. Isso. E aí, quantas mulheres, eu botei um tema, sofrem com incontinência urinária no Brasil? 10 milhões. Então, o mercado de vocês é um mercado que tem muito campo. 23% das brasileiras sofrem com essa condição. Gente, ele pesquisou mesmo. Pesquisei. Acima dos 40 anos, minha gente, 45% das mulheres sofrem com essa condição. E acima dos 75 anos, 50%. Então o mercado de vocês é um mercado que é bem abrangente. E são mulheres que não fizeram como prevenção. E são mulheres que, se a gente for olhar, a mulher acima de 75 anos, você chegar com elas, vamos numa fisioterapeuta pélvica. O que é que ela vai dizer? Depende. Eu vou ser bem clara aqui a você, que as mulheres mais velhas, as mulheres que estão na terceira idade, elas fazem um tratamento com mais assiduidade do que mulheres jovens.
Tem menos preconceito. Tem menos preconceito. É um dado, Porque né? quando elas veem que aquilo ali está trazendo resultado, elas seguem. As mulheres de 75, 76 anos, eu tenho pacientes de prolapso, de bexiga baixa, de escape de urina, que elas, olha, a sessão é de 8 horas, 7h45, aquela idosinha, né, Dona Marlene, Dona Maria, estão lá, 7h45, pontualmente, esperando sua consulta. Já as mulheres jovens atrasam 15, 20 minutos para chegar no tempo, não tem responsabilidade com o tratamento, entende? Então, assim, quando o médico orienta, você precisa de fisioterapia, as mulheres da terceira idade, elas têm mais assiduidade a aceitar o tratamento e aceitar, desmistificar esse tabu do que mulheres jovens. Pasmem. Concordo. Então, temos um Isso é mercado. uma surpresa, né? Vamos lá, eu tava olhando aqui também. Tudo aqui é pesquisa. Eu fui olhar uma pesquisa sobre a situação da fisioterapia no Brasil. Sim. Não da fisioterapia pélvica. A fisio No geral. no modo geral. Certo. E aí o resultado dessa pesquisa foi uma saturação profissional, né? E aí uma desmotivação dos profissionais. A especialização na área pélvica, É a área mais tendo em bem vista paga. esses dados que eu te mostrei agora, a gente pode considerar um oceano azul para quem quer empreender Sim. com fisioterapia? Sim, é a área mais bem paga da fisioterapia, é a área da saúde da mulher, porque as mulheres, elas tendem a se querer procurar se cuidar mais do que os homens. Então, uma mulher que tem alguma disfunção, ela não vai ficar saindo de casa com vários absorventes na bolsa. Ela quer se livrar desse problema. Então, ela vai ser cuidada, ela vai procurar ajuda profissional. Então, a área mais bem paga para empreender na fisioterapia, né, é a área da saúde da mulher. E Ok. obstetrícia. Todo dia tem uma buchuda. Sempre tem bebês nascendo. Não é verdade? Natalidade é normal, né? Sim. A gente vai sempre procriar. Vamos lá, já que tu tem muita experiência empreendedora, eu acho que eu acompanhei tuas duas fases. Vale a pena investimento em estrutura física própria ou o modelo de sublocação com parceria é o melhor caminho para quem está começando? Para quem está começando, eu realmente oriento a sublocação. E não trabalhar por porcentagem, né? Porque, de certa forma, claro, todo mundo quando começa quer entrar no mercado de trabalho. Para você iniciar por porcentagem é um aprendizado a curto prazo, certo? Mas olhando como empreendedor, você está deixando uma porcentagem do seu trabalho ali para aquela outra empresa. Então, se você coloca no papel, você sublocando um espaço, você vai pagar aquele valor, você pagou por 3 turnos, entra, atende seu paciente, vai embora, o dinheiro entrou para você e você não tem que estar quebrando cabeça, está passando porcentagem para ali, para quem você fez a parceria por porcentagem. Então, quem está começando agora, eu realmente orientaria a fazer uma sublocação de algum local, né? Seja em qualquer empresa, seja dentro de um espaço que tenha o seu público, que foi a visão que eu tive, né? Eu fui para dentro de um ambiente de obstetras, porque eu queria trabalhar com mulheres. Então eu sabia que se eu fizesse uma sublocação com médicas, elas iam me encaminhar. Vou fazer uma sublocação e vou botar Eu vou sublocar no meio da feira, ali, no meio das lojas. Não, vou falar dentro da fisioterapia. Eu vou sublocar dentro de um espaço de um neurologista ou de um ortopedista. Entende? Até dentro do espaço de um neurologista, até pode vir casos para mim, né, com alteração de nervo, disfunções neurológicas para fisioterapia Mas pélvica. a probabilidade é menor do que não. Mas é por isso. menor, entendeu? Então, assim, eu não vou sublocar um espaço para atender mulheres dentro de um consultório médico de um ortopedista. Não, eu vou sublocar dentro de um espaço de um ginecologista, de um obstetra, porque eu vou estar dentro de um meio onde tem a minha persona. A importância de uma análise empreendedora da Sim, coisa, não só enxergar sim. como uma profissão. A faculdade transforma muita gente em profissional. Sim. O empreendedor precisa ter a visão realmente de negócio e fazer gestão da forma correta. Você, Clésia, me acompanhou num processo de transição, onde eu estava saindo de uma sociedade, né, e à procura de um novo espaço para Diana Kirley. Então, quando eu escolhi o espaço, a gente fez uma visita, eu e meu esposo, em vários locais. E por que eu escolhi o espaço que eu estou agora? Porque ele é dentro de um ambiente de pilates, onde é o maior número. Eu acho que de manhã ela faz umas 7 aulas e em uma aula tem umas 5 mulheres. Então, dentro desse espaço, tem um público, uma rotatividade de público que 100% são de mulheres. Eu saio, eu estou gestante, como é teu trabalho? Olha, eu fiz aqui o exercício no Pilates, perdi urina, como é teu trabalho?
Entende? Então eu estou sendo A captação de vista. cliente ela fica mais barata, a visibilidade fica mais barata, o marketing em O si marketing não acaba é só ficando no mais online, barato. né? Sim. Ele precisa ser no off também. E o off, realmente, o offline, ele é onde, como é que eu posso dizer? Ele prova o social, né? A prova social, dizer A área assim. de saúde no teu ambiente, a indicação ela ainda conta muito? Vamos lá. Eu fiz um relatório, eu vou falar do ano passado, tá? Eu fiz um relatório em março do ano passado. Tô dizendo que eu já lhe indiquei também, tá? Sim. É. Eu fiz um relatório em março do ano passado, foi fevereiro, março e abril. De onde estavam vindo minhas pacientes? 11 vieram do Instagram, 5 vieram de indicação de outro paciente e 2 vieram de encaminhamento médico. Então, hoje, digamos que o mês de março agora, esse último mês agora de 2026, foi bem semelhante do ano passado, em que a maioria das pacientes vieram do Instagram e, digamos que de encaminhamento médico foram esse mês 6, certo? E aí, quando a paciente chega na minha consulta, eu pergunto, como você chegou até Dai? Como foi que você me achou? Ah, eu te vi pelo Instagram. Ah, eu vi que uma paciente postou agradecendo a tua assistência, entrei pra ver teu trabalho e gostei do teu perfil. Então, o meu Instagram hoje, ele vende. No teu caso, teu digital é muito forte. Ele é muito forte. Mas eu percebi que também tem uma parcela boa de indicação, né? Tem uma prova social boa das minhas pacientes, o boca a boca. Então, hoje é Instagram... Eu não indico pessoas ou serviços ou profissionais você não confia. pelo vínculo. Sim. Pra mim não faz sentido. Vou te indicar porque tu é meu amigo. Eu acho que a amizade ela tem um nível totalmente diferente. Sim. Eu sei separar se a pessoa que é meu amigo ele também é bom naquilo que ele faz ou não. Então, quando eu indico um profissional, realmente eu faço um estudo e digo, ó, essa pessoa precisa desse profissional, essa pessoa não precisa desse profissional. Sim. Eu vou indicar realmente pela necessidade do outro e pelo profissional, pela qualidade, pelo nível do profissional. Então, eu faço a indicação realmente pela expertise do profissional. E eu acho que qualquer pessoa que vai fazer a indicação, indica por conta disso. Então, eu acho que a indicação ela ainda é algo muito sério, porque nós somos uma sociedade. Eu me sinto muito à vontade aqui, então eu vou falar daqui muito bem, porque eu me sinto muito à vontade aqui. Eu acho que na área de saúde tem muito disso, né? A experiência foi muito boa. O Instagram não é uma vitrine, porque veja, se a paciente viu um relato de outra paciente dizendo assim, Daiana me acompanhou, foi ela que trouxe isso pra mim, então ali tá sendo de certa forma uma indicação de outra paciente, indicação. Só que uma indicação visualizada, ela entra no meu perfil e realmente testifica que aquela profissional tem realmente um perfil que vai se identificar no acompanhamento. Mas a gente sabe que a gente que trabalha com vendas, porque por mais que seja paciente, é um cliente, Sim. Né? Venda é relacionamento. Então, o que eu gero com as pessoas são conexões. E essa conexão me faz vender. É tanto que eu não preciso postar, eu faço isso, isso e isso. Não, durante o acompanhamento, eu gero essa conexão de forma proposital, né? Com muita ética profissional, onde a paciente tem confiança. Daí eu quero te contratar para o parto porque eu me senti segura com você. Eu quero você no meu pós-parto porque eu me senti segura com você. Eu recebi um áudio de uma paciente que está desejando a minha assistência, né? Eu acompanho alguém da família dela e ela disse assim, olha, eu queria muito você no meu parto, mas eu fiz uma pesquisa de outras doulas em Caruaru e o seu valor está muito acima do que eu me planejei. Eu sei que você entrega muito, mas não tem como você dar um desconto? Não. Valorização profissional. Eu não dou desconto. Por quê? Porque a minha assistência, como ela falou, entrega tudo. Existe um valor, existe tempo para isso. Então, ou ela se organiza mais para me contratar, ou eu mesma indicarei pessoas que estão começando agora, que são boas e que cobram um valor mais em conta. Dentro da realidade do cliente. Isso, mas a minha entrega, ela não tem desconto. Por quê? Porque eu tenho uma história por trás dessa precificação, desse valor, desse investimento. É normal. Né? Na área de serviço, todo mundo passa por isso. Aqui a gente passa. E a área de saúde, no referencial, né, a gente não pode ser tão assim, mas o nosso conselho, ele não permite, a área de saúde não pode dar desconto. Porque é um tratamento, não é uma bolsa que está sendo vendida, não é um sapato onde se tem saldão. Tratamento é coisa séria, a área da saúde. Então ninguém chega, com a vida da pessoa. Chega para um médico e diz assim, a sua consulta pode ficar de 500 para 400 reais, ninguém testifica o preço do médico. Eu ia perguntar, mas tem esse preconceito também. Né? O médico sempre é mais importante do que os outros profissionais. E eu não estou valorizando o médico, minha gente. Preste atenção, pelo amor de Deus. É o valor do cuidado, da entrega.
Beleza. Vamos lá, na saúde se vende cuidado. Concorda? Isso. Mas para uma empresa sobreviver, a gente precisa vender, precisa de resultado. Como é que você equilibra a ética profissional com a necessidade de bater meta financeira? Difícil, né? Por isso que eu contratei a Luciana Consultoria. É o mais difícil. Eu vendo cuidado, Clésio. Eu priorizo a saúde da pessoa que está na minha frente, tudo, mas eu preciso do dinheiro para pagar a conta. Sim. Então não faz sentido. Né? Como é viver nesse mundo onde você se encanta às vezes com o cliente, que é paciente, e você o enxerga muito mais como pessoa frágil. Sim. Né? Uma senhora, 75 anos, com escape de urina, ela está aqui na minha frente, eu estou enxergando a necessidade dela, eu preciso fazer alguma coisa por ela, mas eu também preciso cobrar, porque eu preciso do dinheiro. É um negócio, eu tenho imposto para pagar, eu tenho estrutura para pagar. Clésio, eu acho que é muito o posicionamento do profissional, sabe? A gente não deve ter medo de cobrar, mas tem um momento certo de falar e ser cobrado. Então, quando eu recebo a paciente no consultório, eu vou dar um bom dia, eu vou acolher ela com um cafezinho, com um bolinho. Eu tenho uma paciente de 72 anos que ela ama um chá. Então, um chá que ela gosta, eu já deixo ele separadinho. Quando ela chega, tá o chazinho dela ali, a gente vai conversando. Eu pergunto como é que foi a semana dela. Aí ela desabafa com os problemas do marido. Aí a gente vai conversando e eu vou tratando. No final, eu tenho um controle de presença, onde ela vai, né, assinando o acompanhamento. E quando chega próximo da última, um exemplo, ela contratou um pacote de 4 sessões. Aí tá na terceira, eu digo, dona fulana, semana que vem a gente finaliza o pacote. Aí a senhora já se organiza para renovar. A senhora vai precisar mais de 3 sessões e a gente finaliza para poder receber a sua alta. E elas pontualmente chegam com o dinheirinho guardadinho e pagam. Né? Ou então aquela paciente que a gente vê que tá chegando ali, que tá com uma dificuldade, que a gente vê que vai pinchichar, e aí tem que ter a forma de falar, né? De fazer a conversão, né? E aí quando termina eu digo, não se preocupe, eu vou mandar a chave Pix no seu WhatsApp e você me manda o comprovante. Passa-se 2 dias, nada do comprovante, eu cobro mais uma vez, digo, olha, a gente precisa finalizar aqui, e é feito o pagamento. Mas tem que fazer esse papel de gestão. Tem que fazer esse papel de gestão. Então, por isso que a gente precisa sair do operacional e ter uma pessoa no comercial para fazer essa cobrança, né? Eu estou transicionando para esse processo, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, graças a Deus, a demanda que eu tenho hoje, eu não consigo mais estar no comercial. Então, tem acontecido muito das pacientes ficarem 2, 3 dias aguardando uma resposta, né? Porque eu gosto de explicar como é que funciona a minha assistência. E é ruim para venda, porque a venda tem que acontecer no momento. A venda, dizem os estudos que se você demora 1 hora para responder um cliente, ele já vai atrás de outros. A gente vive uma geração imediatista. Exatamente. Falei contigo, tu me respondeu. Quem é o outro? Próximo dela. Exatamente. Pra eu falar, porque eu preciso de alguém me responda. Geralmente eu sou assim, tá? Pela prova social, alguns aguardam realmente, né? Que as próprias pacientes falam, ela demora a responder, mas ela responde. Então a maioria aguarda eu responder para fazer o agendamento. Mas a gente pode otimizar isso com organização, colocando uma pessoa no comercial. Entendendo que a gente não cresce sozinho. Bote isso na sua cabeça, você que é empreendedor em qualquer área. Seja nós, o polo industrial texto, seja profissionais da área de saúde, qualquer outro tipo de empreendimento. Ninguém cresce sozinho. Para crescer, o crescimento, ele é coletivo. Nós somos uma sociedade. Tem que existir uma equipe. Tem que ter gente por trás, tem que ter gente na frente, tem que ter gente melhor do que a gente em coisas que a gente não sabe fazer, que a gente não tem expertise. E aí a gente vai poder ter negócios seguros, né? Um negócio bom, né? Financeiramente falando, gente, é um negócio seguro. Um negócio seguro não só paga minhas contas. Um negócio seguro paga minhas contas, me permite ter pessoas boas comigo, me permite dar condições boas de trabalho para essas pessoas, me permite cumprir a legislação do país. Não, meu negócio é muito bom, mas tu paga teus impostos? Não, eu digo, então teu negócio não é bom. Isso. Ele não pode ser considerado um negócio bom, porque ele não tem condição de se sustentar. Não tem saúde. Não tem saúde financeira. Isso. Vamos falar de marketing na tua área? Vamos falar do que eu gosto. Marqueteira, do que eu gosto de falar. Né? Eu tô falando de mim agora, eu acho que eu nunca me imaginaria falando de fisioterapia. Como é fazer marketing com um tema que é um tabu ainda pra muita gente? Eu não vou nem falar das coisas que eu vi no consultório mesmo, que eu sou muito nervoso com essas coisas. Mas é uma área complicada, incontinência, saúde sexual. Trabalha com a região íntima da mulher. Trabalha com a região íntima. E do homem. Acessórios. E do homem, porque não é só a fisioterapia pélvica, é da saúde da mulher e do homem. Ela já me fez uns pedidos que eu digo, não, olha, peraí. Homens perdem urina, homens obesos, homens que têm uma certa gordura, densidade de pouso, homens também têm constipação, porque
o assoalho pélvico, ele é a mesma musculatura para homem e para mulher. A diferença é que a mulher tem um útero, né? E ela vai gestar, vai passar por um parto, mas o homem e a mulher têm disfunções ali parecidas. Pronto. Então, como é fazer marketing com um tema e com uma área que ainda é um tabu muito grande, principalmente dentro da nossa nação? Eu tento trazer isso de forma muito saudável, sabe? Leve e do cotidiano das mulheres. Então, tem um vídeo meu, por exemplo, minha gente, minha mãe cresceu com os meus irmãos trazendo a educação sexual de forma muito tranquila. Não era algo que era fechado, perigoso, proibido. É tanto que meu pai, ele dizia assim, minha filha, cuidado, se você quiser, se previna. Era uma temática ensinada. Era. Então isso pra mim não foi algo que foi passado de forma religiosamente muito proibida, entendeu? Casei virgem, eu e meu esposo, a gente esperou pra casar virgem, mas isso foi uma construção que a gente teve, tanto ele quanto eu em casa, os dois. Os pais deles também tinham essa educação sexual em casa, então a gente não via o sexo como algo pejorativo. Então a gente vê na internet não é, na verdade, que não é pra ser, Deus criou pra ser bom no casamento. Então eu falo isso de uma forma segura e sem ser pejorativa. Nas minhas redes sociais você nunca vai ver eu falando disso de forma pejorativa, com falta de respeito, sempre com uma forma leve. Então existem fisioterapeutas pélvicas que trazem isso muito de forma muito pornográfica, que não é saudável, né? Eu sou uma mulher cristã. Eu acho que não é o que as pessoas que procuram assistência querem ver. Sim. Eu quero um profissional porque já existe o tabu ali. Eu quero um profissional que me entenda na minha limitação. Exatamente. Não que zombe da minha limitação. E aí, como é que eu trago, né, para as redes sociais isso? Eu trago o meu cotidiano. Eu já fui mãe, eu já passei por um parto, eu sei o que é ter uma bexiga baixa, eu sei quando eu fui reabilitada, eu me coloco no lugar da dor daquela mulher, entende? E aí eu trago o famoso storytelling, né? Que quem não conhece, vem ali contando uma historinha. Marqueteira, minha gente, isso é termo de marketing. Storytelling, você vem trazendo uma historinha, você traz o cliente para a dor dele. E eu trago a solução no final, que é o meu trabalho, né? Eu não vou trazer técnicas, palavras técnicas como eu vou fazer o treinamento do MAPS. O paciente não vai nem saber o que é isso. Eu vou ensinar o quê? Olha, o fortalecimento, ele vai servir para você quando espirrar e tossir, não perder mais urina. Quando você for fazer um agachamento na academia, tu não vai ter o abdômen estufando. A gente vai cuidar desse abdômen de uma linguagem popular. E as pessoas se identificam. Então tem um vídeo meu antigo, por exemplo, que tá eu sentada numa privada do consultório, né, tendo assim, já faz 7 dias que eu não vou ao banheiro, evacuar, eu tô muito constipada. Aí eu venho como fisioterapeuta. Você sabia que isso é uma constipação crônica e isso pode trazer tantos problemas? E as pessoas se conectam. Porque... E é da fisioterapia pélvica. E é da fisioterapia pélvica. Entende? As pessoas se conectam. Teve um vídeo Mas não passa com chá de boldo, não? Como é? Não passa com chá de boldo, não. Como assim? Como é seu chá de boldo? Constipação não passa, não. Chá de boldo. Não, quem isso aí tem que ser um nutricionista, né? Não pode ser DAI. Mas é meio que comum, a gente ainda é muita receita pronta. Aí eu tenho constipação, pra que eu vou na fisioterapia pélvica? Não faz sentido pra mim. E aí agora a gente chega aqui numa conversa, não. Constipação é tratada também com fisioterapia pélvica. Com movimento, liberar esse intestino, né? Com exercício. E aí tem um exemplo, tem um vídeo, hoje eu tenho um público muito grande de mulheres com disfunção, com dor na relação. Ontem na quarta-feira eu atendi 5 pacientes, 5 mulheres com dor na relação sexual. E hoje elas estão procurando tratamento, porque antigamente elas sofriam com essa dor e os médicos diziam que era normal, entendeu? Hoje em dia as mulheres estão entendendo que existe tratamento. E na rede social eu trago essa educação, falando que sentir dor não é normal, né? Que Deus, eu sempre coloco Deus no meio de tudo, porque eu sou essa pessoa, Estamos aqui no lugar certo. Ele criou para que não seja doloroso, então é para ser prazeroso. Então eu trago isso de forma muito saudável, sem ser pejorativa, e as mulheres se conectam. E elas sabem que nas redes sociais eu não vou expor a paciente, eu não vou dizer o nome da paciente, eu não vou nem muitas vezes postar partes do corpo dela, o máximo que eu posto é a barriguinha, né? Só. Então eu trago essa ética profissional muito, muito firme comigo para não expor a paciente e ela se sente segura. Existe um equilíbrio muito grande na tua forma de tratar isso. Porque o perigo do marketing é esse. Existem muitos fisioterapeutas pélvicos que postam a região íntima, que postam fazendo exercício, e isso pra mim eu acho uma invasão, sabe, ao corpo da mulher. Não sejam esse tipo de profissional. Concordo. Ainda falando de branding, né? Que a gente tá falando aqui, né? Dessa construção de marca. Fiz um rebrand agora. Tá vendo? Na tua opinião, qual é o maior erro realmente do branding
dos fisioterapeutas quando a gente fala desse mercado de autoridade digital? Não ter autenticidade, né? Geralmente... Tem muito Ctrl-C, Ctrl-V na fisioterapia. Os plágios, a cópia. Gente, eu postar uma campanha agora e com 2 dias está outra vídeo fazendo do mesmo jeito. Que é assim em todo mercado, né? Sejam se fulano fez dar certo, eu vou fazer também. Sejam autênticos, né? Crie sua paleta de cores, crie seu jargão, né? O meu é o acolhimento que transforma a sua jornada. Quem criou não fui eu, foi meu esposo, porque meu esposo, ele é dessa área, ele é design. Então, ele que fez toda a construção da minha identidade visual, a minha logomarca, foi ele que fez. Então, de certa forma, eu acabo pegando ganchos demais nele, né? Que eu aprendo muito com ele, mas sejam autênticos, né? Dessa forma você cresce sem precisar estar copiando ninguém. Essa falta de autenticidade faz você ser um profissional qualquer, porque os clientes, eles percebem. Porque às vezes ainda comenta, não, eu tava olhando, o outro ali postando. Eles sabem quem é referência, quem é bom em fazer um bom marketing. E eles vão seguir todos os profissionais. Quando uma cliente vem procurar uma fisioterapeuta pélvica, eles procuram o Instagram de todo mundo. Então, se tu tem uma linha de marketing e aquela outra pessoa, você percebe que as cores são parecidas, o jeito de falar tá parecido, porém, aquela profissional tem mais seguidores, tem mais engajamento, rapaz, tem plágio aí. Vamos falar de dinheiro, né? Estamos no escritório de consultoria financeira. Qual foi o maior tombo ou aprendizado financeiro que você teve na sua trajetória empreendedora até então? Difícil, né, Clésio? Sempre é. Essa semana eu passei uns apertos na cabeça também no juízo, todo mundo passa. Difícil. Eu vinha em uma linha de crescimento muito boa, como Dayana, como fisioterapeuta. Em 2024 eu tomei a decisão de ser sócia, né, de realizar a sociedade, e eu digo, não foi uma experiência boa para mim. Então, realmente, quando a gente fala de financeiro, é algo que a gente precisa estudar sobre finanças para você saber lidar muito bem com o dinheiro, porque muitas vezes quando o dinheiro vem, a gente se ilude com muita coisa, em uma época que é boa, a gente acha que tá bem, ele depois vem a época sazonal, a época que não tem tantas entradas, que consultório tem seus altos e baixos. Sim. E a gente vai ver o dinheiro indo pro ralo, não consegue fazer os investimentos que tinha planejado. E eu digo que a sociedade para mim hoje não foi algo saudável, entende? Que me adoeceu mentalmente e que me trouxe dificuldades financeiras, né? Então, trabalhar com finanças na área da saúde é algo que você precisa realmente estudar sobre saúde financeira. Não gosto dessa frase, mas coloquei aqui que eu quero que você comente. Empreender na saúde geralmente significa empreender. Em que momento você percebeu que você precisava de ajuda, seja na gestão, seja no marketing, seja no financeiro, né? E o quanto isso impacta a tua vida como profissional hoje? No momento em que eu tinha um aumento de demanda, minha demanda financeira ela começou a aumentar com um faturamento bom e eu não conseguia fazer reservas ou investir como eu gostaria de ter investido, né, numa sala, numa clínica. Então, realmente você ter o controle de que o dinheiro está entrando, você tem uma rotatividade boa, mas você não consegue ter o planejamento financeiro. Concordo. Por quê? Porque é chato sentar e ver números. Não, minha gente, finanças não é chato. Você tem que amar números para gostar. Todo mundo gosta de dinheiro. Mas não gosta de ver os números, mas né? ninguém gosta de contar o dinheiro, né? Tem que contar. É um trabalho, né? Tem que contar em qualquer área. É extremamente importante que você faça uma análise, faça seu planejamento financeiro. Tirar um tempo para isso, né? Como você tira para o marketing, para a gestão. 30 minutos por mês, se você tiver todos os dados. Né? Tem uma frase que aqui no escritório ela é icônica. É de Edward Deming, é um nome de referência na administração moderna. Sim. Em Deus a gente confia. Todos os outros tragam os dados. Então, se você tem os dados, sim, tudo que entra, tudo que sai, tudo bem anotadinho, tudo bem categorizado, você não gasta mais de 30 minutos. E esse é o erro, né? Você a maioria não tem. A maioria não tem. Né? Você sabe que entrou. A gente se acostumou no mas Brasil. Não sabe que saiu. Eu brinco, né? Que o brasileiro ele empreende por qualidade de vida. Sim. Ele não empreende por propósito, ele empreende por negócio. Isso. O que é empreender por negócio? Eu empreendo para mim. Sim. Eu tenho 2 meninos para tomar conta, você tem 2 meninos para tomar conta, e eu tenho que ter dinheiro para tomar conta desses meninos. É isso.
Acabou. O que é empreender por propósito? Existe uma marca, existe um projeto, existe um passado, existe um presente e existe um futuro. Então tem um propósito nisso aqui. Exato. Então eu não quero pagar minhas contas só hoje, melhorar minha qualidade de vida para amanhã. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu posso viver só hoje, mas eu posso viver mais 10, 20, 30 anos. Sim. Então eu preciso pensar nisso aqui a longo prazo. E é um erro que acontece bastante no Brasil. É não pensar na longevidade dos negócios. E aí eu penso investir o tempo de cuidar do financeiro. Sim, de tudo, né? Da gestão por completo. Então como é que tu organiza, falando, teu custo-minuto no teu atendimento, para realmente entender que cada sessão tua ela é rentável? Sim. Tu tem um método teu, tu não tem um método teu. Sim. Eu vejo cada profissional precificando, né, a fisioterapia com valores assim que eu digo, meu Deus, quanto é que ele recebe, quanto é que aquele profissional recebe ali? Quanto é que sobra no final, né? Pois é, e aí, o que é que eu fiz quando eu comecei? Eu faço isso todos os anos. Né? Eu pego primas, amigas, e aí elas se passam de clientes e vão fazer uma pesquisa de campo para dar. Então elas pesquisam como é que tá os valores das fisioterapeutas em Caruaru e passam para mim. Minhas primas fazem isso para mim e passam para Dai. Revelando os segredos, tá vendo? Isso aqui era para ser pago, hein, gente? Esses bizus aí. E aí, olha aí, empreendedora, né? Uma aula já de negócio para fisioterapeutas. E aí elas me passam como é que os fisioterapeutas pélvicos em Caruaru estão cobrando, né? Eu digo, certo, a média tá essa. Quantos pacientes eu tenho hoje? O que é que eu entrego? Meu tempo de sessão é 1 hora. Dentro do meu acompanhamento, eu entrego uma órtese, eu entrego uma espuma, eu faço um press kitzinho, eu faço um press kit para entregar a cada paciente que chega, um exemplo. Então, minha sessão hoje é R$200, a consulta é R$200. As sessões de fisioterapia, 180. Tá, mas eu quero que essa paciente, ela fique comigo. Que ela goste do meu tratamento e que ela entenda que a fisioterapia é por prevenção. Então eu tenho um plano de acompanhamento, né? Pacotes de 4, de 6, de 8 sessões. E a paciente, ela vai investir como vai ficar melhor para ela. Então eu tenho um paciente que paga a sessão avulsa, eu tenho um paciente que pega um pacote de 8, depois renova mais 8 sessões. Eu tenho pacientes que já estão de alta, mas olharam para mim e disseram, eu não quero ficar sem vir. Eu quero ficar vindo uma vez por mês para fisioterapia. Então ela pode pegar um pacote semestral, entendeu? Ela investe 6 meses para ficar vindo uma vez por mês. Eu trago para a paciente possibilidades de uma jornada de acompanhamento. Ok. Vamos falar do futuro? A gente está chegando caminhando pro final, né? Então vou pedir para tu comentar um pouquinho sobre o teu futuro. Para uma fisioterapeuta que está se formando agora em 2026, que a gente já está vendo que é um mercado sucateado prostituído, cheio de insatisfação. O Brasil ainda é um bom lugar para empreender na saúde, em fisioterapia, ou seria interessante mudar o foco da carreira? Não, investir na fisioterapia, né? Acompanhar os 4 pilares que são essenciais: gestão, vendas, posicionamento e marketing. Empreendedora nata, minha gente, eu vou falar o que aqui. E contratar a mentoria de Dai, né? Que eu lancei minha mentoria agora. Aproveita olhando para essa câmera aqui, vá. Não é? A mentoria Negócios e Fisioterapia para Mulheres, onde a gente vai ter uma imersão de aula teórica, prática, estágio supervisionado e a aula bônus sobre gestão. Sempre é uma oportunidade. Para ter o seu high ticket no consultório. Vamos lá, antes da gente caminhar ao final, se você tivesse hoje 50 mil para investir no seu negócio, agora, onde você investiria? Equipamento? Certo. Estrutura de clínica? Sim. Ou marketing? Equipamento e estrutura de clínica. Só. No marketing eu reduziria por um tempo, só até a estrutura ficar pronta. Quando ela estivesse perto e tá pronta, aí a gente retornaria para poder fazer o lançamento da clínica. Ok, pega a dica aí com o Dai, tá vendo? Por quê? Porque a paciente, ela quer estar em um ambiente onde ela tem experiência do cliente, né? Hoje eu atendo em uma sala de consultório, mas se eu proporcionar uma clínica para essa paciente, onde ela tem uma recepção, onde ela tem um espaço para amamentar, para a criança brincar, é claro que ela vai querer ir para físio do consultório, é a físio que tem uma clínica que proporciona uma experiência no atendimento, né? Então a gente reduz um pouquinho o marketing, né? Ou faz um marketing mais orgânico, não pagar uma empresa, né? Faz um marketing mais orgânico ali, que é você mesmo mantendo as postagens para poder economizar financeiramente e investir na estrutura e nos equipamentos que vão dar resultado no tratamento. Ok, podem até aumentar o ticket. Isso. Pronto. Vamos caminhar ao final. A gente tem um momento aqui que a gente chama de pílulas da eficiência e eu queria fazer um momento bem dinâmico contigo. Eu queria que, são 3 dicas que você vai deixar. Eu queria que a primeira dica que você deixasse
fosse para as mulheres que ainda não tiveram nenhum contato com a fisioterapia pélvica? Sim. O que é que você diria para essas mulheres? Toda mulher, ela precisa vivenciar a fisioterapia na saúde da mulher, a saúde pélvica, né? Pensando no seu futuro, no seu envelhecimento, né? Da mesma forma que um músculo, que um rosto envelhece, a nossa musculatura íntima, ela também envelhece. Então, cuidar da saúde íntima é cuidar da qualidade de vida. É sobre isso. Ok. Segundo, teu nicho, óbvio. Né? Deixa aí uma dica para as mulheres gestantes, né? Que estão vivendo, né? Esse momento que é tão diferente na saúde da mulher. O medo, ele é normal. A insegurança, né, do parto, de como é que vai ser o nascimento desse bebê. E a dica que eu mais reforço para uma gestante é se conecte com o seu corpo. Seja ele uma caminhada. Não tenho dinheiro para investir na fisioterapia pélvica. A caminhada é o exercício mais completo que existe para uma gestante. Tá? Isso aqui é uma dica que eu dou, não estou nem vendendo meu serviço, não é isso. A caminhada, ela é o exercício mais completo, ela trabalha o retorno venoso, melhora a circulação, ela trabalha a respiração, ela trabalha a mobilidade da pelve. Ela é uma atividade completa, que você não tem custo nenhum, que é andar. Foi o que eu mais ouvi ao longo dessa gravidez da gente, minha gente. Gravidez é movimento, né? Gestação é movimento. Pronto. É sobre Última isso. dica. Agora fale para quem empreende com fisioterapia ou para quem quer empreender com fisioterapia. Deixe sua dica. Estudem sobre contabilidade, sobre finanças, estudem sobre o que é um procedimento operacional, planejem, visualizem o seu negócio como uma empresa. Não vejam a fisioterapia só como técnicas. A gente precisa, o básico, ser bom. Tecnicamente, eu preciso saber fazer o que eu tenho que entregar para uma paciente como fisioterapeuta. Isso é o básico. Mas evita um tempo para sentar e estudar sobre gestão, sobre como entregar um atendimento de excelência, que isso a faculdade não entrega. Pronto. Para a gente encerrar, antes da gente agradecer e você deixar suas considerações, completa essa frase. Diga. Empreender na saúde no Brasil é fácil. Só precisa ter tempo. É fácil. Só precisa a gente dedicar tempo para ver a sua profissão como negócio. Eu não só como estou me fisioterapia. sentindo conversando com um terrorista. A maioria dos profissionais de saúde que a gente conversa tem uma conversa totalmente diferente. Foi uma conversa leve, essa conversa da gente. Entendeu? Parece que tu nasceu para ser empreendedora mesmo. Foi. Então é um prazer. Sou empresária nata. Por enquanto. Estamos em avaliação. Dai, é um prazer te ter aqui. É um prazer te ter na vida da gente, né? Obrigada. Agora eu vou fazer um marketing reverso. Eu recomendo, contratem. Vale muito a pena, realmente. Não estou falando da pessoa, mas também a fisioterapia, da pessoa. né? Estou Para falando mulheres. da fisioterapia, gente. Vale a pena. Não é um custo, é um investimento. Seja na saúde da mulher, seja na gestação. Realmente nos ajudou demais. Né? E aí, deixo a palavra com você agora, faça suas considerações finais. Se quiser fazer algum tipo de agradecimento, manda beijo, que a gente quer mandar beijo, pode mandar beijo, não tem problema. Fique à vontade. Eu acho que muitos profissionais também não têm a visão de empreendedor por conta da cultura que cresceu, né? O ambiente que ele cresceu. Muitas vezes são filhos de pais que são CLT, que pais que não são empresários. Eu cresci no meio de costureiras, né, de mulheres que vendiam vestidos na feira da Sri Lanka. Então minha avó, eu ia com ela, minha gente, com 9 anos de idade, ela fazia conjuntinhos de chifrão. Ela vendia conjuntinhos de chifrão, era saia e uma blusinha para vender na feira da Sri Lanka em Santa Cruz. Já era empreendedora. E eu ia com ela, eu vendia com ela. Então eu cresci no meio de sulanqueiros, né? Minha mãe vendia vestidos, então eu também saía nas madrugadas com ela. Eu lembro que ali no box do Moda Center de Santa Cruz, vestido R$9. Então eu cresci no meio de mulheres que trabalhavam, que se dedicavam e que não tinham desculpas para trabalhar. Então, meu pai também, ele tem muito isso dele, de que a gente acorda às 5h30 da manhã, 6 horas, tomar café da manhã e buscar o seu negócio, o seu ganha-pão. Então, muitas vezes, realmente a falta de vontade de tirar a bunda do sofá, desculpa a palavra, né? Fique tranquilo, aqui a gente é muito rasgado. E trabalhar, entendeu? Ver o seu negócio como um trabalho, onde você precisa ter relacionamento. Vendas é relacionamento. E um relacionamento que você não quer enganar ninguém.
né? A ética, ela precisa estar muito, muito firme e forte ali dentro da área da saúde, porque você está trabalhando com a saúde. O propósito não é tirar dinheiro do teu bolso, o propósito é transformar a tua vida realmente. E nem vender um tratamento que você não consegue entregar, né? Porque acontece muito de profissionais, como uma paciente que eu avaliei essa semana, que ela fez tantas fisioterapias, foram 10 fisioterapias, sessões de fisioterapia, já passou por 3 fisioterapeutas pélvicas e ela continua com dor. Entendeu? Então eu disse a ela, seu tratamento comigo vão ser 6 sessões e eu não me chamo Daiana se eu não entregar o resultado. Não é que eu estou sendo prepotente, é porque eu sei o que eu vou entregar àquela paciente. Eu estudei para isso, né? Então, eu encerro esse podcast agradecendo a Lucena Consultoria, a Clésio, a Raquel, pela confiança, né? A gente realmente construiu um vínculo além de terapeuta-paciente. Hoje eu sou cliente da empresa, estamos em construção, né, para ampliação do meu negócio com previsibilidade, com segurança, entender onde estão os erros, onde realmente o buraco aconteceu. E isso a gente precisa ter esse olhar de eu vou até aqui, mas a partir daqui eu preciso de alguém comigo. Quem sabe daqui a um dia Dai não tem um complexo de saúde? Será? Um instituto? Ninguém sabe. Como é que vai ser daqui a 3, 2 anos? A gente coloca os nossos planos diante do Senhor e o Senhor nos abençoa. Se a gente trabalhar. Não é assim? E eu queria finalizar agradecendo também a parceria e a honra, né, dessa construção, porque vocês vão ter aí com Clésio e doutora Melina, né? Eu tenho uma honra muito grande a ela. Também aqui. Eu tenho uma honra muito grande a ela, né, que a gente construiu dentro desses últimos 5 anos, desde 2022, um cuidado à saúde da mulher, né, com a missão de cuidar de mulheres com um propósito realmente de uma forma leve. Né? Obrigado, Dai. E é sobre isso. Doutora Daiana Kirley, aqui conosco, minha gente. É um prazer ter aqui falando sobre uma área que não é tão comum a gente falar aqui, a área de saúde. Também é uma área que a gente precisa empreender, precisa entender o funcionamento dessa área. Lembrando, minha gente, que aqui a gente sempre tenta trazer cada temática para a experiência financeira, para a vida financeira. E lembrem, finanças não são sobre restrições, e sim sobre liberdade, e empreender nos proporciona ter liberdade. Mais um episódio a gente finda, é um prazer ter vocês conosco, obrigado, até o próximo episódio do nosso Lucena Cast. Deus abençoe, pessoal.